Mateus capítulo 14, nós vamos estar lendo a partir do versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Senhor, Tu és poderoso, Pai. E eu creio na Tua palavra, Senhor. Eu creio que nessa noite, Senhor, o Senhor trouxe cada um aqui. O Senhor separou cada um, Senhor, para estar aqui nesse culto, meu Deus. E eu sei, Senhor, que grandes coisas o Senhor já está fazendo em nosso meio. Ainda que nós não estejamos vendo, Senhor, nós estamos crendo, Pai. Entendendo, Senhor, que toda a batalha é travada no mundo espiritual, Senhor. Eu creio nesse momento que o Senhor dará ordem aos Teus anjos de guerra, Senhor, aonde irão prevalecer, e aquilo que o Senhor preparou para cada um aqui nessa noite vai acontecer nesse lugar, Pai. Ó Deus querido, eu te entrego a Tua igreja nas Tuas mãos, a Tua noiva, Senhor. Eu me coloco agora à Tua disposição. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Me faz pequeno nesse altar, que não seja eu, mas seja o Senhor a falar através dos meus lábios, Senhor. Pai, eu creio, Senhor, no Teu grande manifestar, que essa palavra gere vida, que essa palavra gere esperança, e que aquele que entrou aqui desacreditado vai sair confiante em Ti. É onde eu creio nessa noite e declaro, Senhor, o milagre vai acontecer nesse lugar através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro, amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Eu amo essa história de Jesus e os discípulos. Nós nos separamos todas as vezes, quando Jesus está com os discípulos, o tipo de milagre que aconteceu, você lê as histórias, você fala assim: meu Deus, você percebe que a todo tempo Jesus estava o quê? Provocando a vida dos discípulos, provocando a fé dos discípulos. E preste atenção aqui, por favor. Se você olhar no versículo de número 13 do mesmo capítulo 14, você vai ver a primeira multiplicação de pães, aonde os discípulos estavam juntos. E olha, interessante o que acontece. Jesus faz a multiplicação, milhares de pessoas passando fome, os discípulos sem fé, desacreditados, dizendo: Jesus, não tem nenhum lugar, não tem nenhuma padaria perto para a gente comprar pão, não tem nada, nenhuma mercearia, vamos despedir esse povo, porque daqui a pouco eles vão começar a ficar com fome, vão querer matar a gente e comer. Jesus então pergunta: o que que tem? E vem lá aquela história dos 5 pães e 2 peixinhos. Eu creio aqui que a maioria conhece essa história. Jesus então apresenta ao Pai, começa a partir o pão nas mãos dos discípulos, e a Bíblia diz no final, que todos comeram, no versículo 20, e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Ou seja, tem milagre, querido, que para você
entender Ele, para você acreditar nele, querido, você tem que ter fé. Existem coisas na sua vida que Deus está a qualquer momento a fazer, a propício a acontecer, mas você tem que ter fé, amém? Você precisa acreditar. Talvez muitos tenham olhado a Bíblia hoje apenas como livro, mas se você olhar e ler a Bíblia apenas como livro, você não vai conseguir entender os milagres que tem dentro dela. Os discípulos tinham acabado, Verônica, de vivenciar um milagre sobrenatural. Jesus alimenta mais de 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. E logo depois Jesus pega os discípulos e fala assim: olha só, discípulos amados, vocês vão na frente com o barquinho, que eu vou me retirar para orar. Eu vou colocar vocês aqui, vocês vão, e eu vou me retirar para orar. Jesus mais uma vez estava provando os seus discípulos. Jesus está a todo tempo nos provando, provocando algo em nós. E como nós lemos aqui no texto, depois de um grande milagre, os discípulos estão agora no mar. Os discípulos agora estão aonde? Rumo à sua travessia, mais uma travessia. Porém Jesus não estava no barco, mas quem colocou os discípulos no barco foi Jesus. Eu não sei se você já está começando a entender o que o Espírito Santo quer falar nessa noite, querido. A palavra diz que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Fique ligado naquilo que Deus tem para falar para você nessa noite através dessa palavra. E o que acontece então? Os discípulos estavam dentro do barco, atravessando de um lugar para outro. De repente escurece, de repente começa a ventar, de repente começa a se levantar uma tempestade. Eu creio que algumas pessoas entraram aqui, querido, estão enfrentando vento, outras estão enfrentando tempestade na sua vida. E quando eu falo isso é em todas as áreas. Talvez você entrou que você não consegue ver solução para um problema. Eu quero dizer, você está no melhor lugar, querido. Você escolheu o melhor lugar para estar aqui nessa noite, porque nessa noite você vai estar aqui com uma direção da parte do Senhor. Creia em nome de Jesus. Deus quer falar com você que entrou aqui e tem enfrentado tempestade na sua vida. E entenda, quem te colocou dentro do barco foi Ele. Se Ele te colocou, se prepare, o milagre vai acontecer a qualquer momento. Pode se preparar em nome de Jesus. A ordem de Jesus era: entre no barco. Despediram a multidão, só os discípulos entraram no barco. E eu convido você agora a entrar junto com os discípulos dentro do barco. É como se todos nós estivéssemos aqui dentro de um barco. Jesus nos chamou para estar aqui hoje, nós estamos dentro desse barco. O versículo de número 24 diz assim: entrando no barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nós tivemos nessa semana, na terça-feira, para ser mais exato, uma tempestade em Teresópolis. Choveu, mas choveu muito. E por chover muito, as ruas ficaram alagadas, trânsito parado, carros que ficaram de cabeça para baixo, e por aí vai. A tempestade, querida, ela tem alguns objetivos na nossa vida. Ou ela vem para nos despertar e nos fazer confiar no Senhor, ou nos afastar daquilo que Deus tem para a nossa vida. Preste atenção. E esse afastamento é através do medo, porque tempestade dá medo. Ninguém fica feliz, ai que bom, tempestade, aquele raio de repente caindo, né? A gente fica olhando para o céu, Senhor, em nome de Jesus, guarda minha família, guarda minha cidade, Senhor, guarda lá a minha casa, Senhor, em nome de Jesus, eu quero chegar em casa, libera, para de chover, que o trânsito seja liberado. A gente não fica assim, a gente fica com medo, e daqui a pouco vem aquele raio de novo. A tempestade, ela vem para nós, principalmente a gente que anda assim meio preocupado com os últimos acontecimentos, os últimos anos na nossa cidade. É tromba d'água, é isso e aquilo. Quantas pessoas morreram na tragédia que aconteceu em 2011? Então a gente fica preocupado, realmente. E eu olho para a vida dos discípulos, não era diferente. Eles estavam atravessando de um lado para o outro, o vento era contrário, começou a ventar forte. Eu não sei quantos aqui já andaram de barco. E quando começa a ventar, querido, ele começa a balançar. Balança aí quem está do teu lado aí, dá uma mexidinha nele aí. Isso, eita glória, nós estamos dentro de um barco. Eita glória a Deus, aleluia. Só não vou cantar: o vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio não. E o barco estava balançando. O vento era contrário, eles estavam remando, querendo ir sentido
a travessia, sentido oposto, remando, e o vento soprando contrário. Os discípulos começaram a entrar em desespero, porque a onda batia no barco e entrava água dentro do barco, molhava o barco, e de repente o barco quase vinha a pique, e eles estavam lá remando. O versículo de número 24 nos ensina, através daquilo que nós enfrentamos na nossa vida, situações, crises, problemas. É no meio dos problemas, é no meio da tempestade, querido, que o Senhor quer que a gente clame por Ele. Eu vejo pessoas passando por momentos difíceis, mas elas não buscam a face do Senhor, elas não colocam o seu joelho no chão, elas não clamam ao Deus Todo-Poderoso. Um dia estiveram adorando, um dia estiveram servindo, mas hoje estão enfrentando problemas, dificuldade, crises, em todas as áreas, ou em algumas áreas exclusivas, mas elas não olham para o céu e clamam pelo Senhor. Essas pessoas estão a qualquer momento propício, sabe o que? A afundar, a perder a esperança, a pular do barco. Quantas pessoas apavoradas hoje estão pulando do barco, e quando eu falo barco, da igreja, estão saindo da igreja, estão indo para o mundo, estão se afastando do propósito do Senhor. Não, eu vou pular mesmo, estou nem aí, e pula. Não sabem nadar, não estão com equipamento propício, não estão fundamentadas, não tem base para pular. Era o tempo da espera, era o tempo do conserto, mas não, elas pulam para fora do barco, lembrando que quem colocou dentro do barco foi Jesus. Quem colocou dentro do barco foi Jesus. Veio o açoite das ondas, veio os problemas na vida, e sabe o que acontece? A maioria esquece da palavra de Deus e não sabe o que fazer. A maioria vai recorrer a pessoas, querido, que não tem nada para falar. Vão recorrer a pessoas, querido, onde não tem nada para te orientar. As pessoas estão tão desesperadas que elas estão procurando o profeta A, profeta B. E eu digo aqui, estou falando para você, não é porque eu não acredito, eu acredito em profeta sim. Mas pessoas estão indo à casa do irmão tal, que ele revela, que ele entrega a profecia. O desespero é tão grande que estão que nem Saul, procurando vidente, pedindo revelação, porque Deus tinha cessado. Deus não estava falando, não estava respondendo mais Saul. E uma das piores situações que um ser humano pode enfrentar é quando Deus não responde mais a sua oração. Saul estava tão desesperado, que ele estava recorrendo a todo mundo, cartomante, que ele estava recorrendo a todo mundo, porque ele queria revelação, ele queria algo. E quando, já tem até aquele ditado, né? Quem procura, acha. Mas nem tudo que você vai achar pode ser de Deus, pode ser direção de Deus. Não deixe que as tempestades da sua vida, não deixe que o vento contrário faça você dar um passo para trás, faça você voltar, faça você retroceder no propósito que Deus tem para a tua vida. Não deixe que o vento contrário te leve para longe do propósito de Deus. Você pode enfrentar luta, você pode enfrentar o vento contrário, você pode enfrentar as palavras contrárias, podem se levantar dentro da tua casa contra você, pode acontecer o que for, mas eu quero lembrar você nessa noite de uma palavra que está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 19, que diz assim: o meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. Você pode dar glória a Deus, aleluia, você pode fazer o que quiser, querido. O meu Deus há de suprir, ou seja, você tem um Deus que vai suprir todas as tuas necessidades. Você não está sozinho. Fala para quem está do teu lado, em nome de Jesus, você não está sozinho. Querido, na hora da tempestade parece que a gente está sozinho. Na hora do problema no casamento parece que não tem ninguém para nos ajudar. Muito pelo contrário, as pessoas estão ali para apontar o dedo. Os discípulos estavam no meio do mar. E essa palavra meio significa o quê? Olha só, não tem como você pular, porque senão você morre, a não ser que você queira morrer. Não tem como voltar para a margem, não, nós vamos continuar. A vida é assim. Tem hora que você está enfrentando tanto vento contrário. Nos Estados Unidos agora, recentemente, as pessoas não conseguiam andar na rua, o vento jogava elas para longe, mas elas estavam lá tentando a todo custo, segurava no poste, conseguia dar um passo, esperava mais um pouco e ia. A vida é assim. Nós precisamos entender isso. A caminhada cristã é assim.
Tem gente desistindo por muito pouco, tem gente abandonando a fé por muito pouco. É a hora de você firmar os teus pés no chão, firmar os teus pés na rocha, que Jesus dizer: não, eu vou prosseguir, eu vou avançar, porque eu sei que o meu Redentor vive, Ele está cuidando de mim. Esse vento é passageiro, essa luta não é para sempre. Deus tem livramento para você, irmão. O barco está balançando, a tempestade está a todo vapor, e os discípulos estão ali todo molhados, mas estão remando, estão lutando. Olha o versículo 25 comigo, por favor. Na quarta vigília da noite, era entre 3 e 6 horas da manhã aproximadamente. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, com um barquinho a motor. Não é isso que está na Bíblia, gente? Foi Jesus ter com ele, fazendo o quê? Andando sobre as águas. Jesus estava vendo a necessidade, Jesus estava vendo o desespero, Jesus estava provando os seus discípulos, porque eu creio que Jesus estava aguardando qualquer deles e falar assim: peraí, ei, essa tempestade não é para a morte não, vamos começar a adorar o nome do Senhor aqui. Você viu o que Ele fez na multiplicação dos pães? Você viu o milagre que Ele fez ontem, anteontem? Você viu aquele que Ele ressuscitou? Você viu aquele que Ele curou? Poderia ser esse tipo de assunto dentro do barco, mas não. Na tempestade, ou talvez uma das causas da tempestade, para aqueles que estão afastados do propósito ou longe da palavra de Deus, é o que? Esquecer daquilo que Deus fez ontem. Tem gente aqui que viveu o milagre ontem, mas hoje já esqueceu. Hoje já está murmurando porque está enfrentando um momento difícil. Hoje está pensando em parar, hoje está pensando em pular do barco. O versículo de número 25 diz: na quarta vigília veio Jesus andando por sobre o mar. Jesus, querido, Ele conhece a intenção de cada um aqui nessa noite. Ele conhece o teu coração, Ele conhece a tua vida, Ele sabe o teu deitar, Ele sabe o teu levantar. Nós declaramos através do louvor que Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ei, Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu presente, Deus conhece o teu futuro. E o que Ele preparou para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem. Ei, Deus tem grandes coisas para você. A tempestade, o vento contrário não pode te parar. Quantos creem aqui nessa noite, querido? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia, aleluia. Jesus andando por cima do mar, o barco balançando. Ei, uma coisa é quando você está em terra firme, outra coisa é quando você está no barco. Você não tem estabilidade. Mas Jesus estava por sobre as águas. Jesus estava pisando no lugar firme. Ele é o Senhor, Ele é o Rei. Alguém aqui já andou sobre as águas? Vem cá agora que eu vou orar por você, irmão. Quero te conhecer. Jesus anda por cima das águas e o barco ainda estava balançando. Aí o versículo de número 26 diz assim: e os discípulos ao verem, está ali? E os discípulos ao verem-no andando sobre as águas, olha o que a tempestade pode causar nas pessoas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Gente, para pensar comigo agora, para imaginar um pouquinho essa cena comigo aqui. Um monte de homem dentro do barco, gritando com medo, é um fantasma, um abraçando o outro, porque quando a gente fica com medo, é o que está na frente, a gente quer abraçar, quer apertar, a gente quer ter algo firme e seguro. Um monte de homem que tinha vivido o milagre ontem, sabia que era Jesus, andava com Jesus, dormia com Jesus, comia com Jesus, fazia tudo, e de repente quando olha, começa a dizer: é um fantasma. Sabe por quê? O medo não nos deixa enxergar aquilo que Deus é para nós. O medo não nos deixa enxergar aquilo que Deus é para nós. O medo, ele paralisa. Paralisaram. É um fantasma. Gritaram o tempo todo. A Bíblia não diz que eles gritaram mais. Eles não ficaram gritando só o fantasma, não. Eu creio que eles ficaram falando várias coisas ali. Mas vamos pelo texto, vamos pela base. E tomados pelo medo gritaram: é um fantasma, é um fantasma. Tem pessoas que servem a Deus, querido,
Tem pessoas que conhecem a Deus, tem pessoas que já viram milagres, já viveram milagres, mas na hora da tempestade não enxerga Deus. Na hora da tempestade, sabe o que faz? A primeira coisa: não vou na igreja hoje não. Não vou para o culto não. Não, estou cheio de problema, cheio de dificuldade. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, experiência própria. Todas as vezes que eu estava enfrentando os piores problemas da minha vida, a primeira coisa que eu fiz foi vir buscar o Senhor. Foi vir para a casa dele, sabe por quê? Aqui eu fui alimentado. Aqui aquele vento forte que estava soprando, Jesus me ensinou a como me equilibrar, a como firmar, a como entender que o vento vai passar. Por acaso sopra 24 horas o vento? A 70 quilômetros, a 80, a 100, a 30, a 10? Não. Então aprenda algo aqui com o pastor. Nos momentos mais difíceis da sua vida, busque ao Senhor. Fala para quem está do teu lado: nos momentos mais difíceis da sua vida, busque ao Senhor. Sabe por quê? Ele não é um fantasma, ele é real. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu busquei ao Senhor, e eu pude receber da parte dele, querido, o cuidado. Eu pude receber da parte do Senhor o carinho. Eu pude receber da parte do Senhor uma palavra. Porque quando você vem na casa do Senhor, você adora, você abraça, você tem comunhão, mas você ouve a palavra, você alimenta o teu espírito. Quando você faz o oposto: estou cheio de problema, vou ficar em casa, você deixa de ser alimentado. Aí você bota numa televisão, num canal de televisão, é só tragédia, é só notícia ruim. Isso vai matando a tua fé, você vai ficando desacreditado, você não consegue mais olhar. Ou você olha para Deus e sabe o que diz? É um fantasma, ele não existe, ele deixou isso acontecer. Você começa a criticar aquilo que Deus fez na tua vida. Aí você entra num estágio de murmuração. Jesus estava andando por cima das águas, o barco balançando. Aonde os teus pés estão firmados nessa noite, ainda que você esteja sendo conduzido pelo lugar onde estão os teus pés, ainda que na tua base você sinta ainda que o vento está forte, tenha só um pouquinho de paciência. Não sirva a Deus apenas quando tudo está bem, porque na hora dos problemas, muitos estão escolhendo, querido, se afastar do Senhor. Mas eu louvo a Deus que tem pessoas aqui, querido, você saiu da tua casa hoje, veio para esse lugar, querido, porque você entende o Deus que você serve, e você enfrentando tempestade, momentos difíceis na sua vida, você sabe que Deus está cuidando de você. Amém? Em nome de Jesus. Eles se assustaram dizendo que era um fantasma, gritaram socorro. A crise gera medo. Você vê o nosso país como está, as pessoas andando amedrontadas, pessoas que não querem enfrentar a crise. E eu sempre digo e repito aqui: nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Pode ser melhor: nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Estamos em Cristo. Esteja em Cristo. Entenda que a tempestade é necessário enfrentar, é necessário passar. A Bíblia fala: basta cada dia o seu mal. A Bíblia fala também que todos nós iremos passar pelo dia mal. Você vai enfrentar esse momento, mas que você enfrente ele na presença do Senhor. Vamos avançar, versículo de número 27. Diz assim: mas Jesus, após ver aquele monte de homem gritando: é o fantasma, socorro, me ajuda, Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Será que você já parou para perceber? Jesus, eu não creio que Jesus chegou assim: amados discípulos, tem de bom ânimo, não se assustem, não temas, sou eu. Alguém que está com medo de fantasma vai dar ouvido a alguém falando assim? Jesus teve que ser enérgico. Ei, discípulos, ei, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Por que Jesus pronuncia dessa forma, creio eu? Porque os discípulos conheciam a voz de Jesus, mas na hora do medo, a voz de Jesus fica irreconhecível. Na hora do medo, a gente esquece quem é Jesus, esquece de como é a voz de Jesus. Aquela voz doce, aquela voz suave, aquela voz que traz paz de espírito, traz tranquilidade, traz mansidão. Jesus
diz para eles bem enérgico: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus está dizendo para eles: coragem, força, essa tempestade vai passar. Vocês não podem pular do barco, vocês não podem se afastar da minha presença agora. Vocês sabem quem eu sou, vocês conhecem os meus milagres, vocês conhecem o meu poder, vocês andam comigo todo dia, vocês comem comigo todo dia. E por que vocês estão temendo? Aí teve um corajoso, aí eu achei que levantou um corajoso. Levantou um tal de Pedro falando assim: se és tu mesmo, abusado, se é tu mesmo, Jesus, faça com que eu ande sobre as águas e chegue até o Senhor. Faça com que eu chegue, que eu ande sobre as águas, que eu me aproxime de ti. Versículo 28 diz assim: respondendo Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Pedro pediu mais uma confirmação ainda: manda-me ir ter contigo. E o texto diz: por sobre as águas. Jesus diz para ele, versículo 29, vem. Olha o convite de Jesus nessa noite: vem. Você não andou por sobre as águas ainda não? Vem. Você não viveu experiências novas na sua vida ainda não? Vem. Ele te convida: vem. Ah, mas será que Deus existe? Será que Deus é poderoso? Será que esse problema pode ser resolvido? Ei, Jesus está dizendo: vem. Pedro desce do barco. Ele não desceu correndo, não. Ele deve ter descido: vou ou não vou? Será que é Jesus mesmo, amigo? Mas a palavra diz, querido, que Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Para pensar nessa cena, querido. Jesus em cima das águas, vem um louco, um doido chamado Pedro, andando também. Ah, Jesus. Enquanto os olhos de Pedro estavam sobre Jesus, ele estava andando sobre as águas. Mas quando Pedro tirou os olhos do Senhor, sabe o que aconteceu? A palavra diz: reparando porém, versículo 30, reparando Pedro porém na força do vento, teve medo. Quando você está focado em Jesus, você não pode desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, não. É manter focado nele. Eu vou chegar até ele. Se ele me chamou, eu vou. Se ele falou que eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas. Se ele liberou uma palavra sobre a minha vida que é tempo de vitória, 2018 é o ano da vitória, eu vou andar sobre essa palavra. Ninguém vai tirar essa verdade da minha mente, do meu coração. Você precisa andar focado naquilo que Deus te chamou para você viver. Pedro então, o que acontecendo? Reparando na força do vento, ele começou a perceber. E a incredulidade fez o quê? Com que Pedro começasse a afundar. Talvez o que você viveu com Deus, querido, foram experiências maravilhosas, mas hoje você está afundando. Hoje você está indo de água abaixo. Mas a atitude de quem está se afogando não é morrer em silêncio. Quem já tomou caixote aqui, quem já encontrou dificuldade de encontrar o chão, o fundo da piscina ou do mar, sabe o que eu estou dizendo? O que é bateção o tempo todo, é desespero, é apavoramento. Tem gente que nem piscina assim, gente, quase morre afogado. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Não tem como morrer, mas está batendo, está se debatendo. Por quê? O medo cria um bloqueio na mente. Através desse bloqueio, a nossa reação é o que? Se debater. E o que acontece? Pedro, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. O medo pode causar duas coisas: nos paralisar, mas também, ainda que seja um fantasma diante dos nossos olhos, nós vamos clamar pelo Senhor. Vem, Senhor, salva-me, Senhor, se é tu mesmo, me salve. Se não fosse Jesus, ele morria ali, gente. Mas quem chamou vem foi Jesus. E quando ele chama, querido, ainda que a nossa fé, ainda que a nossa incredulidade venha tentar nos atrapalhar de se aproximar dele,
o Senhor, na mesma hora que Ele percebe que a gente está se submergindo, versículo 31 diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu queria que a igreja curvasse a cabeça nesse momento. Como está a tua vida hoje? Ainda que o trovão e o mar venham se erguer, ei, você vai voar sobre a tempestade, você vai andar por cima dela. Deus quer gerar experiências novas com pessoas aqui. Você está submergindo ministerialmente, espiritualmente você está cada vez mais quase morrendo afogado, ei. Mas prontamente Jesus, estendendo a mão, prontamente Jesus estendendo a sua mão, Ele quer te salvar nessa noite, Ele quer restaurar, Ele quer dizer para você: tudo aquilo que você viveu tem coisas muito maiores para você. Eu queria que você falasse com Deus nesse momento, querido, colocasse a tua vida nas mãos dEle, porque Ele conhece, Ele sabe o teu deitar e o teu levantar, mas Ele quer ouvir dos teus lábios. Assim como Pedro estava morrendo afogado, ele gritou: Jesus, Senhor, salva-me. Enquanto nós adoramos ao nome do Senhor, eu convido você a falar com Ele, a rasgar o teu coração, a dizer: Jesus, me salva, Jesus, me socorre, porque eu não aguento mais essa tempestade. Parece que eu vou morrer, parece que não tem mais saída, parece que não tem mais solução. Em nome de Jesus.